Muito bem. Diz a palavra, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, no qual exaltais ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra da salvação de Jesus Cristo, a quem, sem o terdes visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo exaltais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós eram destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao predizer os sofrimentos que a Cristo havia de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foram revelados, que não para si mesmos, mas para vós. Eles ministravam destas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejavam atender. Portanto, cingindo os vossos lombos de entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas da vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de procedimento. Portanto, está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por ele crede em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Essa palavra do Senhor, palavra viva, palavra maravilhosa, por ser a palavra de Deus. Aqui nos mostra que o Senhor Jesus tem guardado para cada um de nós uma coroa de glória, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós. Aleluia. Você que permanece na graça, você que aceita a Cristo e vive com Ele no coração. Se lembre, meu prezado rádio ouvinte, amigo, que por cerca de 64 anos depois de Cristo, uma grande parte da cidade de Roma foi queimada. Alguns acreditavam que o imperador Nero era o responsável, tentando abrir espaço para serem objetos nos seus projetos de construção e enfrentando tais ameaças. E o próprio Nero, acusando
pessoas que estavam vistas com suspeitos pelos públicos em geral, os cristãos na época. Durante mais ou menos o mesmo período de tempo, os judeus da Palestina se rebelaram contra os romanos. Então essa rebelião tornou-se uma guerra lá no ano 66 anos depois de Cristo, que terminou com a destruição de Jerusalém e da nação judia. Nós vemos aqui as promessas, Pedro falando das bênçãos de Deus, mas vemos também a situação como começou. Ambos os eventos resultaram em paixão aos cristãos. Nero perseguiu os cristãos em Roma veementemente e foi provavelmente o responsável pela morte de Pedro e Paulo. E alguns cristãos eram protegidos devido aos conflitos entre os judeus e os romanos, porque eles não faziam distinção entre aquele judeu que era o cristão e aqueles que não eram. Perseguir, o negócio era sério. Já o apóstolo Pedro escreveu essa epístola. Durante esse período, ele entendeu que muitos cristãos enfrentariam várias paixões. Seu propósito era anunciar a seus leitores, no caso da carta, contra a tribulação iminente e encorajá-los a permanecerem fiéis durante esses tempos difíceis, como nós vivemos hoje. Há um abrigo quando a gente tem a fé em Cristo. Este abrigo é exatamente o consolo de Deus, o Espírito Santo de Deus, que está nos revertindo, aprovando a palavra dos apóstolos, porque ele mandou os apóstolos pregarem, e nós vemos que todas as palavras que está contida na Bíblia são palavras vivas e eficazes. E o que poderia Pedro escrever sobre cristãos? Que poderia capacitá-lo a suportar a feroz paixão? O que fazia isso? Pedro decidiu começar a fazer as bênçãos espirituais gozadas nos seus leitores. Em 1 Pedro 1, versículo 3 ao versículo 12, que nós fizemos a leitura, quando ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispensação do ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aí ele acrescenta dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Estes tiveram renascido através do batismo para uma viva esperança, uma herança celestial, aleluia, que ele descreve em sermos regenerados sem mácula, glória a Deus, em termos sem mácula, imarcessível. Não há nada representado ao esplendor do céu. É o que nos mostra desde o versículo 3 ao versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós. Aleluia. Pedro ainda destaca o privilégio especial de seus leitores da palavra de Deus, observando a salvação que nós, como leitores, receberemos na revelação de Jesus Cristo. É o que está no versículo 5 ao versículo 9, dizendo que pelo amor de Deus sois guiados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, no qual exaltais, ainda que agora por um pouco de tempo seja necessário, estáis contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provado no fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, aleluia, sem o terdes visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exulteis com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aleluia. A fé deles
então testada pela perseguição, era mais preciosa do que o ouro refinado pelo fogo e resultaria em louvor, glória e honra quando Jesus retornasse. É o que nos diz a palavra do Senhor. Aleluia. Pedro manda que seus leitores preparem suas mentes, seus corações e esperem a graça que esperam no futuro. Aleluia. Conforme o versículo 13, que diz, portanto, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se oferece na revelação de Jesus Cristo. Além disso, eles precisavam buscar a santidade da obediência que é adequada a eles, a nós, que fomos redimidos pelo inestimável sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus, conforme o versículo 14 ao versículo 19, que diz, como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas em vossas ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santo porque eu sou santo, e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga sendo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, porque por tradições recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue do Cordeiro, sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo, o nosso Salvador. Aleluia! Então, a esperança cristã da glória, ela repousa no fato de que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É a nossa esperança, é a nossa alegria, é o nosso prazer. Aleluia! Porque quando clamamos, Ele responde. Quando nós oramos, Ele está ali presente, falando conosco na palavra, na resposta da oração, e a nossa alma sente. A gente sente naquele momento a alegria, aquele poder, aquela graça no coração, porque a gente sabe que Deus, o Senhor, está enchendo todas as lacunas de nosso coração do seu Santo Espírito, para que nós possamos fazer o seu querer. Tá bom? Querido Deus, Pai que está no céu, que cada dia, Senhor, venhamos fazer a Tua vontade, estarmos de acordo com a Tua palavra, como nós acabamos de pronunciar, Senhor. Aleluia. Que a Tua palavra é viva, é poderosa, e como diz o apóstolo Paulo, bendito seja o Senhor, Pai do Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Obrigado, Senhor, por esta fé, por esta paz. Esperamos, meu Pai, que o Senhor nos proteja e continue conosco até os dias finais de nossa vida. Te peço e agradeço em o nome de Jesus, que vive e reina eternamente.